Não basta conhecer a Bíblia, ler o que está escrito, e nem mesmo ouvir o que a gente prega. É preciso que você tenha o seu entendimento iluminado por Deus, para que você compreenda a palavra dele. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro que basta que você seja inteligente para você entender. Como um livro de português, um livro de matemática, um livro de ciências. As matérias que nós temos no mundo, as pessoas precisam apenas ser inteligentes para que elas entendam o que elas leem. Mas quando tratamos da palavra de Deus, nós estamos falando de um livro espiritual. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, a pessoa pode ser muito inteligente, entender de todos os assuntos, ter um QI elevado e ler a Bíblia e no entanto, não entender nada, não conhecer a vontade de Deus. Um exemplo claro disso é o caso dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus ressuscitou, Jesus já havia ressuscitado, e Jesus encontrou 2 discípulos no caminho. Esses discípulos haviam convivido com ele, haviam ouvido a palavra dele, haviam ouvido acerca das profecias, inclusive a de que ele ressuscitaria, e Jesus estava do lado deles, e eles não conseguiam reconhecer, eles estavam tristes, caminhando tristes, falando sobre a morte de Jesus, e Jesus do lado deles. Aí tem um determinado momento, que aí diz assim o texto sagrado, olha só, Lucas capítulo 24, versículo 45, então, o quê? Olha que coisa forte. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem abriu? O Espírito Santo, Jesus, Deus. Abriu o entendimento deles. E aí, de repente, a ficha caiu. Sabe essa expressão? Caiu a ficha. Eles perceberam que eles estavam do lado de Jesus. E que as Escrituras haviam se cumprido. Então não basta ler a Bíblia. Por isso que quando você for ler a Bíblia, você deve ler em espírito e orar: ó Deus, ilumina o meu entendimento, abre o meu, porque é o Espírito Santo que faz isso, abre o meu entendimento para eu compreender, porque se você não entender, se você não compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter conhecimento da letra, mas você não vai praticar, você não vai viver, e aí a gente entra nessa gravíssima situação que a gente vê hoje em dia, de um número enorme de pessoas que conhecem as Escrituras, tem gente que inclusive conhece no sentido de teologia, tem gente que tem diploma de teologia, a pessoa conhece a Bíblia, ela sabe, está no capítulo tal, no versículo tal está escrito isso, no capítulo tal, no livro tal, no Velho Testamento, no Novo, ela sabe até manusear as Escrituras, porque ela aprendeu isso numa carteira de faculdade de teologia, mas a vida da pessoa está uma desgraça. E quando eu falo de graça, em todos os sentidos da palavra, é do lado de dentro, é do lado de fora. Tem gente que tem diploma de teologia e sofre com depressão. Como é que pode alguém que conhece as Escrituras sagradas, que lê acerca de um Deus que é vida, de um Deus que é vivo, de um Deus cujo Espírito dele, um dos frutos do Espírito é a alegria, e a pessoa aceita a depressão? Um tempo atrás, aqui no templo, atendi um pastor evangélico com depressão.
E quando eu fui mostrar para ele na Bíblia, e falei assim: pastor, esse seu problema é espiritual. Ele: não, bispo, no meu caso é hormonal. Quer dizer, como é que uma pessoa que lê a palavra de Deus, cujo Espírito traz alegria, vida, Jesus disse que o Espírito Santo dentro de nós é uma fonte a jorrar, mas a pessoa aceita a depressão e diz: o meu problema é hormonal. Compreendem, sim ou não? Então ele conhece, é um pastor, mas aceitou. Então as igrejas estão apinhadas de pessoas que conhecem os textos bíblicos, mas estão vivendo uma vida de cabeça para baixo, como nos dias do profeta Joel, de quem a gente está falando tanto nos últimos dias. E é por isso, inclusive, que a gente está vestindo preto. Muita gente agora está se vestindo de amarelo nesses dias, sim ou não? Nada contra. Nós estamos vestindo preto. Por quê? Pelo luto, por ver tantas pessoas. E eu não estou falando dos evangélicos não, porque isso acontece dentro da Igreja Universal também. Quando a gente para atender, a gente lida com casos de pessoas que estão há anos na igreja com a vida destruída. Anos na igreja sem se beneficiar do que diz a palavra. Pessoas, por exemplo, anos na igreja que não recebem o Espírito Santo. A gente pergunta: você já é batizado nas águas? Batizei no ano tal. E o Espírito Santo? Estou buscando. Meu Deus do céu, batizou nas águas no ano tal. Então quando você se batizou nas águas, você ofereceu sua vida, você se arrependeu, você se entregou, e até hoje não veio a resposta do céu para dizer se a sua vida foi aceita ou não. Compreende, sim ou não? Porque se eu entrego a minha vida, logo sei que ela foi aceita quando Deus me entrega o Espírito Santo, que é a plenitude de Deus. E às vezes a pessoa está ali há anos dentro da igreja e não recebe o Espírito Santo. Por quê? Compreende, gente, sim ou não? Então isso nos humilha, essa é a palavra. Isso nos humilha, isso nos ultraja. Eu estou falando nós, pastores, porque o que faz selar o nosso ministério é a transformação da sua vida, mas transformação de dentro para fora, não é mudança de roupa, não é trocar de carro, não é trocar de casa, não é ter uma casa melhor, é trocar de vida, é você nascer de novo, é você ter o Espírito Santo, é você ter vida. O que a gente tem dentro da gente, você ter dentro de si. Se isso não acontece, isso nos humilha, nos ultraja. Compreende-se ou não? Mas, preste atenção, se não funciona, se o Espírito não veio ou não vem, se a glória de Deus não desce, é porque a oferta não foi 100%. Não foi 100%. Os testemunhos têm mostrado isso. A pessoa pode até frequentar direitinho a igreja, ela pode até devolver o dízimo, ela dá boas ofertas, ela participa de fogueira santa, ela vem frequentemente, mas ela não se entregou. Muitos estão vindo há anos na igreja, mas tentando conciliar o reino de Deus com o reino do mundo. A pessoa quer as duas coisas. Eu quero as coisas de Deus, quero, mas ela não quer largar o osso, ela não quer largar o pecado, e fica ali com o pé em duas canoas, e aí não tem meio termo com Deus, ou tudo ou nada, ou é ou não é. Que Deus ilumine o entendimento de vocês. Isso que aconteceu aqui, vamos ler de novo. Lucas capítulo 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que Deus abra o seu entendimento para você compreender o que Deus quer para a sua vida. Amém? Você crê? Você quer? Então Ele vai agir nessa manhã. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e clame cantando, cante clamando esse refrão: ó, faz chover, Senhor. Ó, faz chover, Senhor. Águas que reguem a terra, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, que façam brotar as sementes, frutos de um avivamento
vento, ó faz chover, Senhor, ó faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e glória em nossa nação, agindo com poder e glória em nossa nação. Ó meu Deus e meu Pai, abre o entendimento, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos no caminho de Emaús. Tira, meu Pai, todo bloqueio, porque quando nos deparamos com casos de pessoas que estão há tanto tempo na igreja, ouvindo a tua palavra, pessoas que estão ali diante de nós, meu Pai, 2, 3 vezes na semana, tem gente que vem todos os dias na igreja, mas quando vai se peneirar e ver o aproveitamento, há pessoas que estão com a vida em pedaços, como nos dias do profeta Joel, que o povo, meu Pai, conhecia a história, sabia acerca do Senhor, eles sabiam que o Deus de Judá era o Senhor dos exércitos, mas no entanto, estavam, meu Pai, vivendo uma situação deplorável, estavam, meu Pai, sendo afligidos pelos exércitos de pragas que devastavam a agricultura, e não tinham semente, não tinham alimento, não tinham provisão, não tinham nem oferta para levar no templo, tudo prevalecendo contra, meu Pai, e o povo não enxergava a real situação, e o Senhor levantou o profeta Joel para abrir os olhos daquele povo, da nação, meu Pai. O Senhor abriu os olhos para que as pessoas se voltassem para o Senhor, não rasgando roupa, não, porque isso eles faziam, mas era tudo do lado de fora. O Senhor queria que eles rasgassem o coração, o Senhor queria que eles se voltassem para Ti. Oh meu Deus, por isso as trombetas foram tocadas, e nós estamos aqui como Joel, nós estamos aqui para tocar a trombeta, nós estamos aqui para alertar, meu Pai, nós estamos aqui para levarmos o Teu povo a esse avivamento, a essa salvação, meu Senhor. Oh meu Deus, levanta essa criatura, levanta, meu Pai, faz agora haver essa libertação, remove o exército do mal que possa estar agindo na mente, no coração, na vida de alguém aqui, e manda para longe, como o Senhor disse que faria nos dias do profeta Joel. O Senhor disse que removeria o exército do mal e mandaria para o deserto, mandaria para longe. Então manda, meu Pai, arranca essa dor, arranca essa angústia, arranca essa aflição, que essa dor no corpo, essa dor na alma tenha fim. Nós não podemos aceitar a ideia, meu Pai, de que as pessoas venham viver anestesiadas em estado de letargia, achando que tudo que está sendo comum hoje em dia é normal. Não é normal a família destruída, não é normal casar para separar, não é normal alguém que crê na Tua palavra viver em depressão. Não é normal, meu Pai, não é normal essa falta de paz. Então arranca o mal pela raiz. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, minha amiga, meu amigo, isso, e faça um clamor, você mesmo agora, determinando que toda falta de entendimento saia, toda escuridão, tudo que bloqueia o seu entendimento, tudo que amarra a sua vida, todo o mal do corpo, da alma, do espírito, que todo o mal seja destruído, que todo o mal seja arrancado, seja banido, e esta pessoa seja livre agora. Diga assim: toda escuridão, todo bloqueio, eu repreendo e ordeno que saia da minha mente, da minha vida agora, dos meus caminhos agora. Diga em nome de Jesus, tire as mãos expulsando e diga: saia, e não volte mais. Levante as suas mãos
eu declaro você livre. O seu entendimento iluminado, aberto, eu declaro você curado e abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.